O exemplo que a gente vai resolver agora, ela tem esse esquema desenhado, que é uma lâmpada, uma luminária. Ela está segura pela haste AB e a haste CB. A questão diz o seguinte: a luminária de 120 kg é suportada pela haste AB e BC, como mostra na figura. AB tem um diâmetro de 10 milímetros, BC tem um diâmetro de 12 milímetros. E ele pede para a gente determinar a tensão normal em cada uma dessas duas hastes. Então, aqui a gente vai calcular a tensão na haste AB e a tensão na haste BC. Para a gente entender como fazer esse cálculo, a gente precisa saber que tensão normal ela é representada pela força dividida pela área. Como é que eu encontro a área de cada uma dessas duas hastes? A haste AB ela tem um diâmetro de 10 milímetros, ou seja, ela é cilíndrica. A área do cilindro é representada pela equação πd² dividido por 4. Quando a gente está falando de tensão, a tensão ela é medida em Pascal. Pascal nada mais é do que newtons divididos por metro quadrado. Ou seja, a minha força tem que estar em newtons e a minha área em metro quadrado. Como eu estou trabalhando com diâmetros em milímetros e eu preciso de uma área em metros, eu preciso converter isso aqui para metros. De milímetro para metro, esse mili vale 10 a menos 3. Então, esse diâmetro ele vale 10 vezes 10 a menos 3 metros. E esse aqui vale 12 vezes 10 a menos 3 metros. Calculando a área de AB, eu tenho π vezes o diâmetro de AB, que é 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Esse quadrado vale para os dois termos que estão aqui dentro, por se tratar de uma multiplicação. Então, eu tenho π vezes 10 ao quadrado, que é 100, vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Quando a gente tem potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os dois expoentes. Então, eu tenho 10 a menos 6, dividido por 4. π vezes 100 dividido por 4 dá 78,5. O 10 a menos 6 que eu não considerei nesse cálculo, continua aqui. Encontramos a nossa primeira área. A nossa área de BC vai ser a mesma coisa, porém, o diâmetro que vai ser considerado é o de BC, que é 12 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Do mesmo jeito que a gente fez ali, esse quadrado vale para os dois. Então, eu tenho π vezes 144 vezes 10 a menos 6, dividido por 4. 144 vezes π dividido por 4 dá 113. O 10 a menos 6 continua aqui. E a gente encontrou nossa segunda área. A gente precisa agora encontrar as nossas forças. Como é que eu faço para poder encontrar essas forças? A gente trabalha com um plano cartesiano. Aqui, eu tenho a força BA. E aqui, eu tenho a força BC. E aqui para baixo, eu tenho o quê? Eu tenho o peso da minha luminária. Quando a gente está falando de força, a gente tem uma força-peso que ela se trata do quê? A massa do que você está calculando vezes a gravidade. A massa dessa luminária é 120 quilos. A gravidade aqui a gente vai considerar como 10. Então, eu tenho uma força-peso de 1.200 newtons, que é essa força posicionada aqui para baixo, que é o peso da nossa luminária. Para poder trabalhar com essas forças aqui que estão na diagonal, a gente precisa saber do quê? Dos ângulos.
Eu tenho aqui desse lado um ângulo de 60 graus e desse lado eu tenho um ângulo alfa. Esse triângulo que foi colocado aqui, ele foi colocado justamente para a gente poder conseguir encontrar esse ângulo alfa. Por quê? Essa inclinação aqui é a mesma de fora a fora. Então, eu tenho essa reta. Se essa daqui é paralela, eu posso dizer que esse ângulo aqui corresponde a esse. Então, trabalhando com esse triângulo menor, eu consigo achar o valor desse ângulo. Esse meu triângulo menor, eu tenho as 3 dimensões dele. Para eu trabalhar com uma função trigonométrica e achar esse ângulo, eu preciso só de 2, para usar ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Como a gente tem as 3, a gente pode usar o que a gente quiser. Eu prefiro usar o seno. Então, eu tenho aqui o seno do alfa é igual ao cateto oposto. Cateto oposto a esse ângulo é isso aqui, o 3. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o 5. Então, eu tenho que o seno do alfa vale 0,6. Quando eu tenho o resultado do seno, mas eu não tenho o ângulo, eu jogo a função inversa. Então, seno de menos 1 de 0,6 é igual ao ângulo que eu estou procurando, que é 87, graus. Esse é o ângulo que a gente tem para poder trabalhar. Então, aqui no meu plano cartesiano, esse ângulo corresponde a 36,87 graus. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu preciso encontrar, para fazer somatório de forças, eu preciso encontrar as forças proporcionais a x e a y, deslocando essa força para cá e para cá. Como eu já expliquei no outro vídeo, eu não vou explicar aqui como é que é feito esse cálculo. A gente vai simplesmente colocar os valores direto. A minha força AB de y, que está aqui, ela vale força BA, perdão. Força BA vezes seno de 60. E a minha força em x, que está aqui, ela vale força BA cosseno de 60. Com relação à força BC, no eixo Y, ela vai estar aqui também. Ela vale força BC seno de 36,87. E aqui ela vale força BC cosseno de 36,87. Dessa forma, a gente fica com o plano cartesiano com as seguintes forças posicionadas. No eixo Y, eu tenho 2 forças para cima, que é a força BA seno de 60 e a força BC seno de 36,87. Para baixo, eu tenho a força peso de 1.200 newtons. Para a esquerda, eu tenho a força BA cosseno de 60. E para a direita, eu tenho a força BC cosseno de 36,87. Já encontrei as forças proporcionais a x e a y dessas duas aqui. Com isso, eu consigo fazer agora o somatório de forças. Fazendo o somatório de forças primeiro com relação a x. Eu tenho a força BA cosseno de 60 e eu tenho a força BC cosseno de 36,87. Tudo isso igual a zero. Minha força BA cosseno de 60, eu estou considerando que ela é positiva. A força BC cosseno de 36,87 está indo para o sentido contrário. Então, ela vai ser negativa. O cosseno de 60 vale 0,5. E o cosseno de 36,87 vale 0,8.
eu vou isolar alguma dessas duas incógnitas. Eu prefiro isolar para passar essa aqui para o outro lado, porque ela está negativa. Então, vai ficar FBA vezes 0,5 é igual a FBC vezes 0,8. Ele estava negativo, passou para o outro lado positivo. Esse 0,5 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, FBA é igual a FBC vezes 0,8 dividido por 0,5. 0,8 dividido por 0,5 dá 1,6. Então, eu tenho FBC vezes 1,6. Achei a minha primeira equação, que é FBA igual a FBC vezes 1,6. Eu não tenho o valor dessas duas forças. Então, agora eu vou fazer o somatório de forças com relação a y, para ver se eu consigo descobrir o valor delas. Em y, eu tenho a força FBA, seno de 60. Eu tenho FBC, seno de 36,87. E eu tenho os 1.200 newtons. Tudo isso igual a zero. Se eu vou considerar que a minha força BA, seno de 60, é positiva, a força BC, seno de 36,87, que está no mesmo sentido, também vai ser positiva. E a de 1.200, que está no sentido contrário, vai ser negativa. O seno de 60 vale 0,86. E o seno de 36,87 vale 0,60. Esse 1.200 que está negativo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, positivo. Estou aqui novamente com duas incógnitas. FBA vale FBC vezes 1,6. Eu estou aqui novamente com duas incógnitas, mas eu tenho uma equação proporcional a FBA. Então, eu vou vir aqui no valor de FBA e vou substituir por isso aqui. Então, eu tenho FBC vezes 1,6 vezes 0,86 mais FBC vezes 0,6 é igual a 1.200. 1,6 vezes 0,86 dá 1,38. Então, eu tenho FBC vezes 1,38 mais FBC vezes 0,60. É igual a 1.200. Agora que eu estou trabalhando com uma incógnita só, eu posso somar uma com a outra. 1,38 mais 0,60 dá 1,98. Então, eu tenho FBC vezes 1,98 é igual a 1.200. Esse 1,98 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. FBC é igual a 1.200 dividido por 1,98, que dá um total de 606. Como eu estou falando de forças, essa força vai vir em newtons. Por quê? Porque a outra que eu utilizei como parâmetro também estava em newtons. Então, é 606 newtons. Achei a força BC. Eu posso vir aqui nessa equação e substituir o valor dela. Então, FBA é igual a FBC, que vale 606, vezes 1,6. FBA vale 969 newtons. Eu tenho aqui as minhas duas forças e eu tenho aqui as minhas duas áreas. Eu estou querendo encontrar a tensão. Então, a tensão no ponto BA vai ser a força BA, que é 969 newtons, dividido pela área no ponto BA. Com relação à área, a área de B para A é a mesma de A para B. Então, a correspondente à tensão BA, a área que eu vou usar é a área AB, que é isso aqui. 78,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Dividindo 969 por 78,5,
O resultado dá 12,3. Esse 10 a menos 6, quando ele passa para cima, o sinal troca. Então, fica vezes 10 a sexta. Newton dividido por metro quadrado, a gente viu aqui que é Pascal. 10 a sexta, na unidade de medida, corresponde a mega. Então, a minha tensão BA vale 12,3 megapascal. Fazendo agora a tensão BC. Eu vou usar a força BC, que vale 606 newtons, dividido pela área de BC, que é 113 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. 606 dividido por 113 dá 5,36. O 10 a menos 6, quando ele passa para cima, ele passa positivo. Então, fica 10 a sexta. Newton dividido por metro quadrado é Pascal. Esse 10 a sexta vale mega. Então, a minha tensão BC vai ser 5,36 megapascal. A questão está resolvida, o que ele pede são as duas tensões e elas estão aqui.